Olá, meu nome é Kini Kayode, sou do bairro do Mutombo, São Gonçalo, cresci aqui minha vida toda. E trabalhar nesse projeto, assim, né, colaborar com esse projeto de memória de São Gonçalo, eu penso nisso, né, essa palavra memória, ela é muito forte. E a memória, ela também é uma forma de se fazer política, de se pensar política, por exemplo. E a gente está aí numa cidade, o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, a 16ª cidade mais populosa do Brasil, ou seja, tem pelo menos aí 10 estados, são 6 estados mais o Distrito Federal, que tem cidades menores que São Gonçalo. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ser tão grande e viver da memória de quando éramos pequenos, mas de uma forma ruim, de uma forma sem estrutura, de uma forma sem laços, sabe? A gente deixou de ser, mas vive como se fosse uma cidade dormitório ainda. Uma cidade que não arrecada tributos, ou arrecada poucos tributos. Então, essa memória de São Gonçalo, a gente tem que entender que essa memória ela é construída hoje. Ela é o passado, mas o passado, a história, se repercute no hoje. E se constrói hoje também. Então, pensar memória talvez seja pensar criticamente, pensar analiticamente, não só analiticamente, mas também criticamente, os sujeitos. Eu, como sujeito, quem que é o Kine? De onde que veio o Kine? Como é que surgiu o Kine? Eu sou um estudante de direito, pego ponte todo dia, é a realidade do gonçalense de pegar ponte, de ir para Niterói, de pegar barca. Assim que nós vivemos, antigamente tinha o trem, onde eu moro, passava um trem que é para Itaboraí, falam que até antigamente, muitos anos atrás, que na década de 40, sei lá, não sei, aí eu não tenho noção mesmo histórica, tem até Cabo Frio e tudo mais, região dos lagos, sei lá, o que eu já ouvi dizer, né? Isso é uma memória. Então, onde eu estou? Quem sou eu? Isso, sabendo quem eu sou, sabendo de onde eu vim, eu consigo resgatar meu senso de dignidade, de identidade, e estando em qualquer lugar do mundo, se eu hoje for para a França, ou se eu for para a Alemanha, ou se eu for para a Tailândia, ou para a Hungria, ou para o Equador, eu vou ser o querido Mutombo. Isso aí é algo inerente a mim. Essa é a minha história. Sou o querido Mutombo, rapaz que estudou ali no Colégio Auxiliadora, no Rocha. Mora na Rua do Adino, frente ao Caneco 90. É o meu endereço aí. A memória é muito forte, sabe? Quando eu era criança, na esquina da minha casa, tinha uma boate chamada Hollywood. E essa boate chamada Hollywood, ela teve um imprinting, teve uma afirmação tão forte na memória que do meu bairro, da minha cidade, que 20 anos depois de ter acabado, ainda é Hollywood, sabe? O prédio da Hollywood, em frente à antiga Hollywood. E isso é a memória. Isso é a memória. Isso é vivo. Isso é vivo. Isso é o hoje. Isso é o hoje. Então, o mundo que eu vivo, a rua que eu vivo, ela tem suas histórias, tem suas importâncias, talvez bairros ou subbairros que muitos nem conheçam, como, por exemplo, o Jardim Fluminense, né, atrás do Guanabara ali, e que talvez um dia sumam, eles fiquem justamente não nos papéis, não positivado, como a gente diz no direito, mas na memória. Então, a memória, ela é uma forma de fazer manter vivo, de fazer existir, de manter a chama acesa. E a memória, ela é política, como eu falei no início do vídeo, da discussão aqui, ela passa a ser algo político porque certas memórias elas podem ser arbitrariamente esquecidas. A gente pensa no caso da Marielle, por exemplo, né? A memória dela, a luta dela é viva até hoje, mas ela é viva porque nós conseguimos resgatar a vida
a partir da execução dela, a partir da luta dela. Então, essas potências são trazidas de forma coletiva por esse resgate. Porque se fosse a partir, né, dos executores dela, ou de uma mídia burguesa que a gente tem aí, os jornais, etc., ela teria caído no esquecimento. Teria caído no esquecimento como o menino João Pedro, que foi executado dentro de casa. Foi executado dentro de casa. Foi executado dentro de casa. Imagina isso. Você morrer dentro da sua própria casa. Por quê? Porque nas costas, um adolescente, a criança de 12 anos. Qual a justificativa? Preto. Ele é preto. Ele era preto, né? Então, a memória é isso. Não deixar o João Pedro cair no esquecimento. Eu tenho um primo, Gabriel. Ele faleceu, se não me engano, em 2008. 12 anos de idade. Uma situação muito parecida. Muito parecida. Não ganhou mídia, mas é a minha memória. Essa é a minha memória. A polícia, na época, tentou incriminá-lo e tudo mais. Lá em Duque de Caxias. Tentou colocar um radinho na mão dele, e aí a comunidade não deixou. Lembro que no dia, né, que houve tudo, no dia seguinte, saiu no jornal, e as pessoas na minha rua falaram: ele tem um cara, igual o seu irmão no jornal e tudo mais. E quando eu vi, meu primo, Gabriel, é um pouquinho mais velho que meu irmão, ele é, né? Um pouquinho mais velho que meu irmão, uns 3 anos, 4 anos mais velho que meu irmão. E hoje vive aí entre as estrelas, né? Entre as estatísticas. Então, a memória é o sujeito por trás da estatística. É o sonho por trás da estatística. É a vida por trás da estatística. A memória é isso. O tema que eu venho trabalhar hoje, né, desenvolver hoje aqui, ele fala sobre pensamento, sobre filosofia, uma coisa um pouco mais abstrata. Mas a importância que eu delego a esse tema não é nada abstrata. A importância, ela é cotidiana. Eu venho falar sobre filosofia iorubá, sobre epistemologia iorubá, e venho resgatar, dar vida a uma memória que nunca morreu, mas sempre esteve invisibilizada. Então, como a gente tem... Você fala assim, fulano, ciclano, pensa em um filósofo. A pessoa falaria assim, talvez Sócrates, talvez Platão, né? E nunca Lumilar. Por que não Lumilar? Porque ele é menos filósofo. Porque ele é preto. Tá aí. Africano. Tá aí. Yorubá, nigeriano, seja o que for. Então, a gente fica refém dessa politização da memória que quer arbitrariamente esquecer a gente. Quer dizer que Marighella não era preto, sabe? Ou Machado de Assis. De uma forma, tudo isso é memória. Ou quer arbitrariamente esquecer que tal pessoa, ou tal autor, ou tal personagem sociopolítico era escravagista, era racista, justificava violências. Aí você delega e fala, não, porque isso era uma coisa da época. Não, não era. Hoje ainda existe. Hoje ainda existem as consequências. Existem as lutas. E essas milhares, centenas de milhares de pessoas que lutaram e lutam, que lutamos por essa equidade, por essa volta ao equilíbrio, por essa restauração, né, da paz, essas pessoas que lutaram e morreram anonimamente, sofreram. Quando eu passo no centro do Rio, por exemplo, ou até aqui em São Gonçalo, na Igreja Matriz, no centro, a gente vê aquela Igreja Matriz e pensa, nossa, aí 300 anos, 400 anos, aí o Marco de São Gonçalo. Mas será que a gente lembra quem construiu essa igreja? Será que a gente se pergunta se essa argamassa da igreja foi sangue, foi suor, foi trabalho escravo? Então, eu acho que é importante quando a gente anda no centro do Rio, no centro de Niterói, nas cidades coloniais, cidades antigas, na Faculdade Nacional de Direito ali da UFRJ, né, no centro do Rio, a gente tem que se perguntar, aqui é lembrado pelo quê? Proclamação da República. Proclamação da República. Democracia, igualdade. Mas como é que isso acontece? Como é que isso existe?
Como é que isso se torna possível? Através de quê? Através de trabalho escravo, de sofrimento, de dor, de morte, de exploração? Por que essa memória ela não é enaltecida? Quem que deveria lembrar disso? Eu, Kine caiu o dedo no tombo, me vejo como um herdeiro desses espaços. Um herdeiro porque quem construiu aquilo ali foram os meus ancestrais, sabe? Foram os meus ascendentes. Então, por mais que a memória que tenha sobrado deles seja completamente abstrata, eu ainda sou um representante vivo da luta deles, das consequências das lutas deles. Então, é importante que eu seja ativo nessa luta. E isso é o pensamento iorubá, isso é o pensamento... quando a gente fala de ancestralidade, não uma coisa leviana, sabe? É entender que a luta dessas pessoas de 200, 300, 350 anos atrás, ela continua hoje. E eu recebi essa chave, entende? Eu, enquanto um homem preto, recebo essa chave. Aceito que receba essa chave. Eu aceito que receba essa chave, essa passada, né? Então, daqui em diante, eu luto por isso. Luto para que um dia, não necessariamente um descendente físico, né, um descendente biológico, mas que as crianças pretas no Mutondo, em São Gonçalo, elas tenham um sonho, que elas tenham alegria, que elas desejem ser médicas, por exemplo. Quantas crianças pretas não têm nem desejo de fazer uma faculdade ou de ter uma escola, sabe? Elas pensam em trabalhar, ganhar um dinheirinho para ter umas coisinhas assim, para ajudar a família. Cortaram até os sonhos da gente. A gente não é impedido até de sonhar, de criar desejo, de criar amor próprio. Então, o resgate que eu faço hoje é um resgate que ele é justamente por esse âmbito. Ele é justamente para essa valorização. Então, eu venho a usar termos iorubá, posso até falar de um autor ou outro, mas o que importa é que pessoas aqui como eu, suburbanas, pessoas que como eu, de condição hipossuficiente, elas entendam que elas não estão aqui e assim à toa. Hoje é a consequência do ontem, para o bem ou para o mal, para o positivo ou para o negativo. E é importante que a gente entenda essas polaridades, essas potências, para poder conseguir tomar a rédea do que é nosso de direito. Por que não? Por que não? Quando eu vejo lá na igreja da Candelária cobrar, sei lá, 8 mil reais, 12 mil reais por um casamento, né? Um casamento que é um ritual obrigatório dentro da religião dos católicos, para quem deseja ter uma relação sexual, por exemplo. Aí você vê 8 mil reais. Qual é a função social disso, né? Um lugar que foi erguido através de trabalho escravo. Para onde vão esses 8 mil reais, 12 mil reais, 20 mil reais que seja? Vai para a favela da Maré? Vai para o Jardim Catarina? Ou vai para o Vaticano? É importante resgatar essas memórias. É importante. Porque nenhum preto foi indenizado por isso. A gente vive as consequências disso até hoje. E a gente muito mal luta por cotas, muito mal, luta mesmo. Década depois da lei de cotas nas faculdades, a gente vê as consequências práticas. Eu sou uma consequência disso. Né? Eu estudo hoje na faculdade por consequência disso, por causa desse tipo de programa, mas isso não é nem o mínimo. Não é nem o mínimo. A gente consegue ver as consequências na vida pública, por exemplo. Quantas mulheres pretas não vêm se candidatando aí para vereadoras, entendem sua função social, entendem o jogo político, entendem o que é cidadania e como elas estão encarregadas daquilo, e se entendem como agentes políticos, como todos somos. Como esse momento aqui agora também esse encontro, essa reunião aqui, ela pode ser. Então, eu posso falar assim, quem que é o Iorubá? Eu falei, né? Tem uma outra, sim, Iorubá e tudo mais. Aqui na construção das culturas afro-brasileiras, houve uma certa nagocentrificação. O que eu quero falar com isso? Nagocentrificação, você não fala difícil, né? Quero dizer que o povo Iorubá, que é um
da África subsaariana, da África negra, da África preta, assim, igual eu, né? Que fica ali debaixo do deserto, até o sul, até a África do Sul e tudo mais. Essa África negra, ela tem algumas características muito, muito similares, assim, dentro dela mesma. Claro que são diversas etnias, diversas nações, diversos idiomas, muito plurais e muito diferentes, mas algumas coisinhas, né, alguns pilares, alguns centros são iguais. Nisso que a gente tem que focar agora. Quais seriam esses, por exemplo? Indubitavelmente, ancestralidade. Indubitavelmente, eu poderia dizer, né, colocar um termo aqui mais, a palavra, o fó, como o Yorubá chama a palavra. Indubitavelmente, o senso coletivo, que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, um Ubuntu, que é uma expressão mais lá da África do Sul mesmo, ali, né, do pessoal do Nelson Mandela, daqueles grupos étnicos lá. E uma concepção diferenciada de respeito à natureza, de igualdade com a natureza, de paz com a natureza. Então, assim, eu estou organizando agora dessa forma, mas são coisas que são facetas diferentes de uma coisa macro, de uma coisa maior, sabe? Então, o que importa é o entendimento do todo. Eu separei dessa forma para a gente entender, mas o que importa é o todo. O importante é isso. É entender que existe a comunidade e nessa comunidade, em Yorubá chamamos de Egbe. Esse Egbe, existe uma concepção de universo de que ele é tanto físico quanto imaterial, mas que o físico ele é a consequência desse imaterial, desse etéreo. Então, o que existe hoje aqui, por exemplo, a gente está fazendo hoje um trabalho aqui, né, uma colaboração por meio da internet, por meio do celular, por meio, né, de meios virtuais. Essas possibilidades, elas só existem através de Ogum, porque o Ogum ele é a tecnologia. Quando o homem escava o ferro da terra para daquela escavação formar as primeiras lanças, as primeiras adagas, fazer sua caça, poder se organizar, né, enquanto sociedade, isso é Ogum. O Ogum está na cadeira que eu estou sentado, está na fiação que passa aqui na minha casa. Toda essa tecnologia é Ogum. Isso tudo é Ogum. Não está dissociado. Não, o engenheiro que ergue um prédio, ele viu esses dias que a China moveu um prédio antigo de 7 toneladas. Pegou um prédio, pegou de um lugar, que ele construiu uma outra coisa ali, e moveu para outro, porque era um prédio antigo, era um monumento histórico. Então, imagina isso, de mover num prédio de 7 toneladas. Olha que incrível. Se fosse do ponto de vista de Yorubá, quem permite que isso aconteça, que essas tecnologias, que esses andames, que essas guindastes existam, que consigam fazer o ser humano pensar dessa forma, é o Ogum. Tanto a ferramenta quanto essa criatividade é dada através dele. Então, isso é a epistemologia Yorubá. É esse entendimento que o Ogum ele está ligado a isso intrinsecamente, diretamente. Então, dentro desse pensamento urbano, a gente tem uma característica chamada Iuapelê, que seria uma tradução livre, assim, né? A ética ou o bom caráter. Mas esse bom caráter, ele se repercute através de uma boa conduta. Ele não é uma coisa gratuita, não tem que ser bom comigo, dentro do meu coração. É sempre pensar da função social, a atitude. Então, como eu lido com as pessoas, como eu respeito as pessoas, tanto as pessoas mais velhas, as mais jovens, busco a paz social, né? Então, essas características que vão formando uma pessoa de uma boa moral, de uma boa ética, e repercutem na questão
da conduta mesmo, E é, a gente imagina assim, né, que os pais eles criam os filhos para que essa conduta ela seja o mais social possível. Então, eu, através das forças dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós e dos que vieram antes dele, estou outorgado, estou possibilitado de agir na minha sociedade em prol dela para construir um futuro melhor para os que vão vir. Então, um dia eu vou ser um antepassado também. Então, é importante que eu haja sempre com honra para respeitar os que vieram antes de mim e eu faça melhor que eles para ser um grande antepassado e deixar o melhor para as gerações futuras. A gente, dentro desse pensamento iorubá, acredita, né, aí a gente vai ir para um mundo mais metafísico, né, um pouco mais metafísico, um pouco mais etéreo ainda. A gente acredita que os pais, eles são são divindades para a gente. Então, por exemplo, os cristãos eles falam, acho que tem em Gênesis isso, né? Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. E para a gente, nossos pais nos criaram a imagem e semelhança deles. Eles são de fato divindade. Então a gente tem que ter o máximo de respeito, de carinho. E o que eles falam para nós, ou por nós, ou da gente, isso repercute na nossa vida prática mesmo, entende? Então, dentro desse pensamento, existe um mundo etéreo muito maior que esse físico. Esse físico é só um pedacinho, é só, imagina um teatro. No teatro a gente vê ali os holofotes em cima do palco, né? E vê ali meia dúzia de atores ali em toda a trama. Mas a gente não vê os coreógrafos, a gente não vê o pessoal da sonoplastia, o pessoal da iluminação, a gente não vê o pessoal da limpeza, a gente não vê o pessoal da segurança, da portaria, a direção. Então, o pessoal da tesouraria, né, também, tudo são muitas funções ali invisibilizadas e só aquele pequeno ali espaço com o holofote que a gente vê toda a atração rolando. Acho que é um pouco por aí. E a gente tem até, né, o próprio público. O público geralmente tem meia dúzia de pessoas atuando ali e o público vai ser de 400 pessoas, imagina, 200 pessoas. Tudo isso tornado invisível. E como no teatro, em algumas peças de teatro, a gente que vem de uma religião mais de diáspora africana, convida ao palco, às vezes, pessoas que são ali da plateia, né? Em algumas peças de teatro que se dão essa liberdade de interagir com a plateia. Então, a gente, às vezes, se dá essa liberdade também de interagir com essa plateia. Ou então, às vezes, a gente está meio atrapalhado assim, nas falas. Ou estou falando errado, estou falando confuso. Aí vem alguém ali, um do staff, e acena para a gente assim, de forma invisível, né, fora do holofote, e acena para a gente. Fala, opa, cara, não é assim não, faz aquela forma ali. E ajuda a gente também. Então, assim, tudo isso é importante. Todos os elementos são importantes. Não é só do holofote e do ator que se faz o teatro. É o todo, sabe? É o todo. E para a gente é um pouco assim também. Existe todo esse mundo invisível e existe aqui o agora. Então, a nossa vida aqui é agora. E o nosso objetivo de vida é ser feliz. Estar aqui agora. É estar ali no palco dançando, se divertindo e ganhando aplausos, sabe? Então, o nosso objetivo é justamente esse. Viver muito tempo. O objetivo do povo iorubá é esse. Viver muito tempo, viver muito feliz e dividir essa alegria, fazer pelo coletivo. E como é que se vive muito tempo e como é que se vive feliz? A única forma de ser feliz é através do apelê, desse bom caráter, da integridade, da conduta. Então, somente tendo um bom caráter, a gente consegue atingir nossa felicidade plena e ser reconhecido por isso dentro da nossa comunidade. Quando a gente é reconhecido por isso, a gente também é retribuído por isso. Nossos ancestrais se ficam felizes, nossa comunidade fica feliz. E aí que está o segredo, né? O mistério. Depois que a gente falece, depois que a gente morre, a gente volta logo e dentro da nossa própria família. Então, eu não tenho mais... Tanto meu pai quanto minha mãe já faleceram, né?
mas a alegria que eles me ensinaram a ter pela vida vai ser um dia retribuída, né, ensinada dentro da minha própria família. Um dia, se eu tiver filhos ou netos ou sobrinhos, por exemplo, pode ser que eles venham a ser essas pessoas que possam vir a ser a mesma essência do meu pai e da minha mãe. Então, a gente, por exemplo, se a gente pensa num católico, ele tem os 10 mandamentos da Bíblia, né, que vão falar para ele o que pode fazer, o que não pode fazer. E a gente não, aqui a gente é um pouquinho diferente. Nós ensinamos a ter uma boa conduta e passamos isso para os nossos descendentes para que eles passem isso para a gente no futuro, sabe? Então é uma coisa sempre cíclica, sempre que se repete. E a gente tenta sempre corrigir as coisas negativas e passar à frente as coisas positivas para que a gente sempre tenha uma vida boa dentro daquela comunidade, dentro daquele espaço, e aí formando uma boa vivência, uma vivência em alegria, em abundância, em retribuição, em caridade, em amizade, para a gente estar sempre feliz com nossos amigos. Tanto os materiais, né, essas conexões que fazemos aqui, mas também os amigos espirituais. A gente tem diversos, assim, dentro do pensamento iorubá. Existe esse Egbe Orum. Egbe é a comunidade que a gente vive, uma tradução livre seria a sociedade ou comunidade. Então, nossos vizinhos, familiares, colegas, né, são nossa Egbe. Tem até uma palavra para isso chamada Ixexê, que seria a tradição. Eles são nossa tradição, mas isso também se repercute de forma espiritual. Então, temos amigos, né, que nós encarnamos agora e eles não encarnaram ainda, mas continuamos amigos e interagindo o tempo todo. Claro que a gente não vê, né? Eles são invisíveis para a gente, mas eles estão sempre nos acompanhando, nos protegendo. E pensar, possibilitar esse tipo de pensamento, eu reitero que ele é necessário para que a gente entenda a nossa função na nossa comunidade, né? O que eu falo agora, eu falo de um ponto de vista de uma pessoa que é candomblessista, mas isso é quem eu sou como sujeito, quem me compõe como sujeito. Mas é uma forma de pensamento, de filosofia, de conduta, que ela pode extrapolar isso sem nenhum problema. Claro, olha, toda religião, ela necessariamente depende de ética, mas a ética não depende da religião. Ela é para todos. Todo mundo tem que ter ética. Né? Para a gente ter quem vive em sociedade, quem vive em comunidade, precisa ter ética, para a gente ter uma boa relação, um controle de justiça social, por exemplo, né? De paz e de harmonia também. Então, por isso que essas características elas são importantes. Não necessariamente. É claro que aí, dentro de um ponto de vista religioso, você vai ter toda uma liturgia que vai justificar ou trabalhar com aquilo. Mas, do ponto de vista social, não. O que justifica é a própria harmonia social. Então, é uma forma que aquele determinado povo encontra para viver essa harmonia social. E aí, eu falei um pouco mais cedo, né? Falei um pouco sobre a questão do ofó. E o ofó seria justamente isso, essa palavra. O ofó, ele enquanto palavra, é a palavra falada. O negro africano acredita que a palavra falada ela tem potências diferenciadas. Elas carregam uma verdade. Se eu falo, tudo que eu falo representado, né, enquanto representante dos meus ancestrais, todas as coisas que eu falo elas são a minha verdade, elas são absolutas e elas não são só a minha verdade, elas são carregadas por essa ancestralidade. São carregadas pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha mãe, pela minha avó. Então, assim, as minhas falas elas não podem ser gratuitas. Elas refletem a minha ética, refletem a minha vida, o meu passado, a minha ancestralidade. Então, a palavra falada, ela tem esse poder, né? O poder de ser a continuidade da minha história. Se eu prego uma mentira, por exemplo, ou falo uma coisa leviana, eu, de certa forma,
estou negando os meus ancestrais. E não é isso que eu quero. Não é esse o caminho para a longevidade, para a alegria, para a harmonia. Não é isso. Entende? Então, de forma sucinta, existe a comunidade, existem os ancestrais, existe a natureza, existe a palavra. E tudo isso se organiza, né? Esse respeito à natureza, aos animais, às árvores, até os minerais, as pedras, são muito importantes para a gente. Esse respeito aos ancestrais, à comunidade, isso tudo se retroalimenta, funciona como um relógio, né, cheio de engrenagens, para que esse maquinário ele finalize, ele sucumba ali numa vida harmônica dentro daquela comunidade. Então, eu faço dou o meu melhor possível pela minha comunidade, em nome dos meus antepassados, e mesmo que eu não queira viver nessa comunidade ao qual eu nasci, por exemplo, eu sou do mundo hoje, mas como eu falei no início do vídeo, eu posso ir para a Itália, para a França, para a Hungria, para a Tailândia, eu vou continuar sendo Kine. Se eu quiser ser católico, eu posso ser católico, não tem nenhum problema. Se eu tiver minha ética, não tem nenhum problema. Se eu quiser ser muçulmano, tem um problema? Nenhum problema. É uma coisa que não está ligada a isso. Uma pessoa transexual, uma pessoa homossexual, uma pessoa vegana, não importa. Nada disso é importante para a gente. O importante é lidar com a ética e com o senso de comunidade. É saber que o que você faz aquilo ali está sendo possibilitado através disso, dos que vieram antes, e isso vai sempre te dignificar. Isso o preto, a pessoa preta, a pessoa negra no Brasil, ela foi objetificada, foi tornada ali material de posse, tirando da gente nosso nome, tirando da gente nossos objetos, nossas roupas, tudo. A gente não tinha nada, deixando a gente pelado. E falando que a gente, a partir desse momento, seria escravo. Então, tirando tudo da gente, a gente não tem dignidade. A partir do momento que a gente conseguiu restaurar nossa dignidade, que a gente consegue, aliás, não restaurar não, mas entender que, mesmo eles tirando tudo isso, deixando a gente sem nada, só sendo burro de carga, só sendo ali bicho, tratando a gente literalmente como bicho, e como propriedade privada, como objeto, existe uma coisa invisível que eles não conseguem tirar da gente. E é justamente isso, a nossa dignidade. Às vezes, as mazelas são tão fortes que até a nossa dignidade ela é esvaída. Isso é uma